Boa noite, nós estamos começando mais uma transmissão de Diálogos Essenciais nessa quinta-feira. Esse é o nosso terceiro encontro de Diálogos Essenciais. Nós tivemos na nossa primeira semana um diálogo com a fisioterapeuta Paula Macedo e ela conversou um pouquinho conosco sobre a importância desse período de home office que nós estamos enfrentando, de nesse momento, não é, nós pegarmos e termos toda aquela cautela, todo aquele cuidado para que nós possamos, de certa forma, saber como lidar, a questão do posicionamento das crianças, posicionamento nós que estamos em casa por mais tempo. Aí na segunda semana, que foi semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre a questão psicológica. Então, como é que nós vamos enfrentar toda essa questão da pandemia, toda essa questão psicológica da pandemia, não é? Ao longo desse período que nós estamos vivendo, e aí como lidar com todas essas questões, com todas essas situações, tanto os pequenos, né, as crianças, como nós responsáveis, profissionais, todos de modo geral, porque todos nós sabemos que, de certa forma, todos são afetados. Crianças, pais, professores, profissionais da saúde, de modo geral, todos somos afetados. E hoje nós vamos ter então um diálogo com a professora Débora, que também é pedagoga, mãe da Maria Isabelle, é professora nossa lá do SECAB, e hoje ela vai estar conversando um pouquinho conosco sobre a importância dos estudos durante a pandemia. Então, como vocês sabem, nós temos aí, antes de iniciarmos o bate-papo, nós abrimos, né, um pouquinho antes para que o pessoal possa ir entrando, porque o Instagram ele vai notificar as pessoas, então o pessoal pode ir entrando, vai enviando para os seus contatos, avisa todo mundo lá nos grupos que nós estamos iniciando a nossa live, e eu já aproveito para também lembrar a todos vocês que nós deixamos todas essas nossas lives de diálogos essenciais gravadas. Então você pode encontrar de três diferentes maneiras. Você pode encontrar por meio do Instagram, nós deixamos salva aqui no IGTV. Você pode encontrar pelo nosso canal do YouTube, você digita lá SECAB e encontra pelo nosso logo, nosso canal, e lá vai estar disponível também. E na nossa página no Facebook, Escola SECAB, você também encontra, porque eu entendo que por conta do horário, nós buscamos um melhor horário, porém nós entendemos que é difícil também para todo mundo, por conta das rotinas diferenciadas. Então, pensando nisso, nós criamos aí um novo horário, né, uma nova rotina, buscando um horário que pudesse encaixar para todo mundo, tá certo? Mas mesmo assim, essa live fica disponível depois para todos poderem acompanhar, poderem assistir de modo geral. Então, eu vou esperar aqui um tempinho para nós já começarmos com a Débora. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, vai convidando o pessoal também, e daqui um minutinho nós já começaremos, tá certo? Eu vou ficar em silêncio, mas estou por aqui junto com vocês. Bom, vamos então já dando início. Para isso eu quero convidar a Débora. Ela está conosco já aqui online, pelo que eu vi. Então eu vou estar procurando ela aqui para nós podermos iniciar esse bate-papo. Lembrando que é um bate-papo bem tranquilo, bem curto. A nossa ideia é que não passe de meia hora. Então, pensando bem na rotina de todos nós, viu? Então, pensando nisso, nós vamos estar conversando, né, dialogando com a Débora de uma forma bem rápida, conversando, dialogando com ela. Mandei o convite, deixa eu aguardar um pouquinho, e aí nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Acho que ela está entrando. Boa noite, Débora. Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. A Débora, então, como eu já falei para vocês, vou estar aqui, né, recapitulando um pouquinho sobre a Débora. A Débora, então, até na nossa propaganda, não é no nosso anúncio, nós então colocamos assim: Débora Rocha, mãe da Maria Isabelle, pedagoga e professora, e ela vai estar falando um pouquinho hoje conosco sobre a importância dos estudos durante a pandemia. Lembrando, mais uma vez, que toda essa live fica disponível depois no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Então, Débora, bem-vinda.
Fique aí à vontade para as suas falas iniciais, se apresentar, fique à vontade. Obrigada, Marcos, pelo convite. Que iniciativa legal essa, né, de a gente estar levando um pouquinho de informações para, não somente para os pais, né, até para nós professores, porque nós também precisamos. O professor é um ser que tem que aprender sempre, né? Então, eu aprendi muito aí com a dica da Paulinha, todo mundo que passou por aí. E a nossa intenção é de falar hoje de uma linguagem bem simples para o pai e para a mãe entender, né, como é importante esse momento que nós estamos passando, um momento tão único, mas que o estudo ele não pode parar, que ele continua sendo fundamental, né? Essa é a nossa intenção hoje aqui. Isso mesmo, essa ideia, né, de nós podermos dialogar um pouquinho sobre a importância dos estudos, e como a Débora já pincelou de forma inicial, é bem essa ideia mesmo, né? Nós, infelizmente, fomos acometidos por uma pandemia. Eu sempre comento, num programa de rádio, inclusive, que eu participo, eu sempre que posso falo, deixo clara essa fala. Quem é que esperava, quem é que estava pronto para esse momento? Ninguém. Não em Porto Ferreira, não no Brasil, não em todo mundo. Ninguém, né? Nós não estávamos prontos para isso. Então, pensando nessa realidade, nessa situação nova, é que nós, de certa forma, temos buscado aí, então, né, trabalhar em meio a toda essa situação. Diariamente, nós temos buscado, então, novas estratégias, né? Nós temos buscado nos empenhar, e aí eu falo como professores, como pais, como empresas, como políticos, organizações públicas, todos somos pegos de surpresa. Então, mediante toda essa nova situação, a questão é, e pensando aí na educação, visto que temos tal questão em frente de cada um de nós, essa situação, como é que nós vamos fazer? Então, esse é um pensamento que eu sempre trago para as pessoas. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos deixar, né, então, quando nós tivermos uma vacina, quando a pandemia acabar, nós vamos retornar. E se nós não tivermos uma vacina esse ano? Porque se nós fôssemos pensar, nós paramos lá no meio de março. E se nós estivéssemos com tudo parado, esperando, né, nós estaríamos até agora, 4, 5, 6 meses depois, ainda aguardando e não teríamos feito nada. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, inicialmente, sobre essa questão da importância mesmo do estudo. Ô Marcos, isso que você falou é muito importante. Eu estava vendo uma reportagem de uma professora, inclusive, ela disse, perdão, de uma psicóloga, e ela disse isso. É que nós achamos, né, quando começou tudo isso, colocamos essa quarentena como uma sala de espera, né? Então, tudo vai acontecer depois da quarentena, né? Nós estamos aqui quietinhos, se escondendo, e aí a gente foi vendo que isso foi se prolongando, que, na verdade, esse tempo não é uma sala de espera. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é isso, né? Apesar dessa situação terrível que nós estamos vivendo, a vida, ela precisa continuar, não é? A gente não pode se fechar e achar que tudo vai acontecer, né? Tudo vai florescer depois da quarentena. Nós temos que fazer disso uma oportunidade, né? E os estudos também é isso. O estudo continua acontecendo. É claro que não é da maneira que nós queríamos. A escola não se planejou para isso. Todo o nosso planejamento, ele acontece visando o ensino presencial, não é? Não foi para isso que a gente se preparou. Nós nem recebemos, né, o conhecimento e as informações que nós precisaríamos para esse tempo na faculdade. Ninguém ensina isso. Mas é o que nós temos, né? Então, o estudo, ele continua sendo fundamental. Assim como, né, o pai, a mãe dessa criança trabalha, ela continua trabalhando, às vezes sofre alguma adaptação, o estudo também é a mesma coisa, continua sendo tão importante quanto o nosso emprego. E eu acho que essa é a primeira coisa que é bom ressaltar. A primeira coisa é, por que é importante continuar o estudo? Porque a vida está continuando, né? De maneira diferente, adaptada. Nós temos aí alguns limites, né? Na vida social, na nossa interação. Mas ela continua acontecendo. O estudo é parte da nossa vida enquanto seres humanos. A outra coisa muito importante, que até eu conversei com a Adri, né, que é uma outra professora, em um vídeo que nós falamos sobre isso, é que o papai e a mamãe têm a sua responsabilidade, não é? O seu emprego. E para a criança, esse momento de estudo vai estar ensinando ela que ela também tem as suas responsabilidades, né? Que ela também faz parte de uma sociedade. E a parte dela é estudar.
né? Então, a gente precisa, enquanto pais, ensinar nossas crianças que elas têm os seus direitos, mas que ela também tem os seus deveres, as suas responsabilidades. E quando nós não impomos isso para a criança, não ensinamos isso para ela, ela vai crescer achando que ela tem somente os direitos, né? E nós estamos vendo muito pai, muita mamãe que está sofrendo tanto aí, poxa vida, ó, meu filho não quer estudar. Então, essa criança, ela precisa entender que mesmo na pandemia, ela tem as suas responsabilidades e que o estudo é uma responsabilidade dela também, que ela faz parte desse momento. E uma outra coisa muito importante, Marcos, é que durante muitos anos a escola, né, antigamente, tratava a criança ali como um banco, onde a gente só depositava informações. Hoje nós entendemos que não, que a criança ela é parte fundamental, né? Que ela também é uma protagonista desse momento. Então, a escola em si, por mais que a escola seja um local apropriado para o aprendizado, a casa, a igreja, os locais onde ela está, também pode ser esse lugar para se aprender. Então, enquanto ela está em casa, ela também tem que entender que dentro de casa, ela também é protagonista disso. Então, ela pode aprender mesmo dentro de casa. Então, a gente não pode simplesmente achar, ah, não, ela não está na escola, então ela não está aprendendo. Porque isso não é verdade, né? A gente precisa entender isso. Isso é algo importante da gente, talvez, abrir a nossa visão. Eu sei que isso é muito complicado, né? Poxa, meu filho vai para a escola para estudar. Mas, apesar da escola ser um lugar fundamental para isso, também a criança também deve aprender em outros lugares, né? Inclusive em casa nesse momento. Eu falei um pouquinho de despertar, né, esse senso de responsabilidade. E algo, assim, muito importante para dizer é que nós, enquanto professores, até os pais conseguem ter essa noção, né? É impossível falar para o papai e para a mamãe que não vai ter nenhum prejuízo. Né? A gente não pode falar isso. Ah, não, tá tudo bem, seu filho não vai ter prejuízo nenhum. A gente não pode falar isso, né? A gente vai ser irresponsável em falar isso. Só que a gente tem que minimizar isso, né? A gente tem que fazer o que a gente pode para minimizar esse impacto, para quando essa criança volte para a escola, ela sofra o menos possível, né? A gente escuta, enquanto professor, os pais, né, se lamentando, porque realmente é difícil. A minha filha ainda é pequena, mas eu sei de professor que também está passando um momento super difícil com seus filhos em casa, né? Mas agora você imagina, você como professor pode até me complementar, Marcos. Imagina se essa criança que está recebendo, que tem as aulas virtuais, que tenta adaptar uma rotina, por menor que seja essa rotina de estudo, e ela já tem dificuldade, imagina essa criança chegar para nós na escola, no ano que vem, crua, sem nada. Não, ela não viu nada, ela não treinou a sua escrita, ela não leu, ela não fez absolutamente nada. O desafio será muito maior, né? E não maior apenas para o professor, mas até para esse pai, né, que também vai ter que participar desse momento de recuperação. Isso mesmo. A Débora comentou aí alguns pontos muito interessantes já nesse nosso primeiro momento. Quero agradecer as pessoas que estão entrando, participando conosco. E aí ela comentou de algumas questões muito interessantes, vou estar aqui ressaltando, recapitulando algumas delas. Então, uma das primeiras questões foi: a vida precisa continuar. E realmente é isso, é uma coisa que eu tenho frisado e falado, não é fácil, nós entendemos que nós temos aí muitos limites, não é? Porém, realmente, como a Débora comentou, nós temos que entender que a vida precisa continuar. Eu me lembro que eu vi num comentarista dizendo sobre a questão da AIDS, quando nós tivemos a questão da AIDS há um tempo atrás, e eu me lembro que ele comentou, imagina se nós tivéssemos parado naquele momento e não feito mais nada. Nós não teríamos chegado onde chegamos. Então, não é que nós vamos esquecer. Até ontem, na outra escola que eu atuo, nós tivemos uma palestra e nós estávamos conversando sobre esse lado sociológico. As pessoas estão tornando a pandemia como algo comum, estão considerando as mortes como se fosse mais uma morte, as coisas estão se tornando normais. Isso não é bom. Mas nós também não podemos deixar de lembrar que a vida continua. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar com todas as cautelas que precisamos ter, mas a vida continua. Claro, com todas as limitações, como você bem mencionou. Além disso, você falou algo muito importante, que é sobre a questão da rotina.
que nós todos, inclusive na semana passada, a Gabriela, psicóloga, falou sobre a importância da rotina, inclusive da criança fazer parte integrar essa organização nessa rotina, então ela fazer parte de como é que vai ser criada a rotina é muito interessante. E você comentou um ponto muito bom que é sobre a responsabilidade. Assim como nós adultos temos nossas responsabilidades, direitos e deveres, a criança também, e isso é necessário, é importante ser ressaltado a ela. Outra questão que você comentou é uma coisa que eu ouço muito como diretor pedagógico, como professor, que é, meu filho não quer estudar. E eu sempre comento uma coisa assim, que às vezes parece ignorante, mas não é. E eu brinco e eu falo assim, eu não quero acordar cedo para trabalhar, mas a minha motivação são os boletos. Então, assim, nenhum de nós, né, talvez em sua consciência, vai falar que, olha, eu amo acordar cedo todo dia e pegar trânsito e trabalhar ou estudar. Nós podemos gostar, mas não é um prazer total, né, todas as situações e por causa do dia a dia. Então, a criança também, não é? Embora ela tenha ali, não queira, não goste, já está um bom tempo em casa, está acostumada com a rotina de casa, mas nós não podemos deixar para ela esse poder. Nós não podemos dar a ela o poder de escolha para esse momento, porque ela é menor de idade e nós sabemos o que realmente é importante, é necessário para ela nesse momento, embora não seja fácil. Oi, pode falar. E uma coisa muito importante é que a criança, para a criança, não, depende muito da idade dela, as coisas são muito abstratas ainda, né? Então, quando ela. A gente tá. Olha, o coronavírus, nossa, mas para ela ainda é muito longe. Então, assim, querendo ou não, essa criança, o que ela entende? Eu estou na escola, estou em casa, a escola não está funcionando, eu estou de férias, né? E cabe a nós, adultos, falar: não, filho, ó, você não está de férias. A escola continua acontecendo, nós precisamos aprender, ano que vem é outro ano, nós temos que estudar, então cabe a nós, né, fazer isso, porque ela não tem maturidade suficiente para entender, né? Sim, isso mesmo. E até puxando um pouquinho do que você falou, eu essa semana conversei com uma mãe, com uma mãe que ela perguntou, inclusive, para mim, mas Marcos, toda essa questão, esse período que nós estamos em casa, isso é válido? Porque eu ouvi fake news, não é? De que não vai ser válido, vai ser tudo perdido. E aí eu falei, não, pelo contrário, e aí eu ressalto isso aqui. Todas as ações remotas da educação infantil ao ensino superior estão validadas pela lei. Então, todas, inclusive, estão validadas e não só validadas. E aí trago uma ressalva que nós sempre temos salientado isso aos pais. A prova de que o aluno tem participado é pelas atividades do aluno, para que ele tenha um rendimento acadêmico, para que ele seja promovido para o próximo ano. Então, tudo isso é validado de toda certa forma pela lei. Então, assim, a lei já prevê que é autorizado o ensino remoto em todas essas circunstâncias, da educação infantil até o ensino superior. Então, isso é importante. E outra coisa, Débora, você comentou sobre a questão disso, do ano ser perdido. O ano não é perdido, ele é comprometido. Nós sabemos que vai ser um ano em que nós vamos, ano que vem, ter que revisar, retomar, realizar um novo nivelamento. Muita coisa nós vamos ter que retomar desse ano, sim. Mas dizer que ele foi perdido? Não. De certa forma, como você mesmo mencionou, e aí nós lembramos para dar continuidade para você ficar à vontade para falar, que o aluno ele é o protagonista da sua aprendizagem. O professor, os instrumentos utilizados são os mediadores. O professor ele é mediador do conhecimento. Então, na verdade, nós temos que ter sempre em mente essa questão. Sim, Marcos, é exatamente isso. E algo também que é muito importante a gente ressaltar, assim como para o aluno, né, para esse pai, para essa mãe é tão desafiador esse momento, você imagina para nós, né? E algo legal que eu acho que todo pai precisa. Primeiro é que, tipo assim, ó, nós como professores, a gente fica muito triste, né? Eu entendo o que o pai quer dizer quando ele fala, esse ano não valeu, né? Mas para nós que estamos trabalhando, que estamos tentando nos adaptar, até dói um pouquinho você ouvir isso, né? Porque a gente percebe o quanto a gente tem trabalhado. Então é triste, é como se você falasse assim, querendo ou não, né? O que você está fazendo quer dizer nada. E para nós também não está sendo fácil. Nós também fazemos porque também amamos. É claro que nós trabalhamos porque precisamos, né, nos manter. Mas nós também trabalhamos porque amamos e nós escolhemos ser professores, né? E algo muito interessante, Marcos, que eu estava vendo nessa reportagem, queria compartilhar com o papai e com a mamãe que está nos ouvindo agora, é que
Eu acho que o sinal da Débora falhou um pouquinho. Ah, voltou. O seu sinal falhou um pouquinho, Débora. Se você puder retomar a fala. Tá, eu estava falando que nós, enquanto professores, até nos entristecemos quando o pai fala, né? Algum adulto fala assim por perto, ah, esse ano não valeu. Porque eu disse, nós estamos trabalhando, né, Marcos? Nós estamos tentando, para nós também é muito desafiador. E o que eu queria falar, e muito importante para pai e mamãe entender isso, e nós, professores, também. Eu acho que daqui para frente o ensino híbrido ele vai, numa linguagem aí mais popular, bombar né, daqui para frente essa situação de mesclar o ensino, né, com presencial e virtual. Não vai ter como a gente fugir disso. Então, essa criança que já está numa rotina escolar, que está tentando aí na sua casa, onde a mãe se esforça, ela está se preparando para esse futuro que está muito perto, né? E nós, enquanto professores, também. Então, vale a gente ressaltar isso, Com né? certeza. Eu acho, Marcos, que também é legal, antes que o tempo acabe, que passa muito rápido, nós conversarmos um pouquinho a respeito do professor. Né? Você é professor, você sabe. Os desafios que é para nós também, né? Então, nós também temos que aprender sobre as novas tecnologias, né? Por trás da nossa aula, de todo um aparato, né? Tem professor que tem que editar vídeo, eu conheço amigas que ficam até de madrugada editando vídeo, teve que aprender a fazer isso, né? Nós não estamos conseguindo olhar no olho daquela criança, nós estamos vendo como que ele está pegando no lápis, uma série de coisas que para nós também é muito difícil. Aprender a utilizar essas ferramentas, para nós também está sendo desafiador. Então, que, assim, que as pessoas olhem com um pouquinho de mais carinho, porque às vezes passa a impressão que o professor está sendo inimigo da família, e não é, né? Nós somos parceiros, nós queremos a sua ajuda, e você vai precisar da nossa ajuda também no momento, ou em outro momento, você vai precisar disso. A criança, ela precisa ver que seu professor está vivo, né? Porque aí fala de coronavírus, nossa, será que meus amigos estão vivos? Porque na cabecinha da criança é isso que eles entendem, né? Nós nunca falamos tanto de morte como esse tempo. Então, na cabecinha da criança, é bom ela ver que os amiguinhos estão ali, que a professora, o professor dela está ali, está todo mundo bem, né? Então, para nós, professores, também está sendo muito desafiador. Para mim, em particular, eu acho muito complicado para nós, Marcos, o momento de avaliar a criança, né? Porque o que a gente tem o retorno do papai e da mamãe, aquilo que o papai e a mamãe mandam para nós, uma foto, um vídeo, nós não estamos vendo como está sendo a autonomia dessa criança. A avaliação também está sendo online, então a gente não sabe até que ponto essa criança está fazendo sozinha. Então, o momento de avaliar essa criança também é desafiador para nós, né? E um pouquinho também que eu queria dizer desse desafio para o professor também é chamar essa criança para a aula, é fazer com que essa aula seja interessante para a criança. Isso é muito difícil, porque é fácil falar, é só deixar a aula mais lúdico, mas não é só isso, né, Marcos? Sabe como que é difícil? Ainda mais para quem dá aula para o ensino infantil, né, para a educação infantil, onde a criança tem que brincar. Então, para nós, chamar a atenção da família, né? Por isso que esse tema que você está falando hoje, Marcos, é tão fundamental, porque o pai entenda que a escola precisa do empenho, do engajamento dele, do seu filho. A gente precisa de você, papai e mamãe, que você realmente entenda que nós precisamos muito da sua ajuda, e você precisa da gente também, né? Então, fazer esse engajamento também é muito desafiador para nós, enquanto professores. Sim, eu acredito que essa sua última fala foi bem interessante, que é bem isso, é uma via de mão dupla, não é? Sim, Nós temos que pensar sempre assim, o nosso aluno, ele precisa do professor ali como mediador, e nós precisamos do aluno também, é uma via de mão sim, dupla, todos juntos ali, unidos, em prol sempre, que é o que nós sempre comentamos, em prol do aluno, é o melhor para o aluno, é o melhor para a criança, é desafiador, o pai e a mãe, eles estão tendo que atuar como professores, de sim, certa forma, estão tendo ali que lidar com as novas tecnologias, os pais, os professores, muito mais ainda, porque como você bem mencionou, eu como professor também, você como mencionou, como professora, nós estamos tendo que aprender a usar a chamada de vídeo. Esse exato momento, essa ferramenta, nós nunca havíamos utilizado antes, então nós estamos aprendendo por conta desse momento.
porque a nossa ideia do planejamento inicial lá da escola era que esse ano nós tivéssemos palestras presenciais, aquela aglomeração. Esse ano não é Exatamente. possível. Então, nós tivemos que aprender. Essas metodologias ativas são difíceis para nós termos que utilizar e nós tivemos que aprender a utilizar elas na marra. Nós não Na tivemos marra, muita opção e nem exatamente. tempo. Nós não tivemos Aprender tempo para fazendo, aprender. né? Nós viramos youtubers, viramos editores de vídeo, viramos, né, TIs, Meu garotos de Deus. TI, garotas de TI, não é? Tudo de uma vez só, sem Exato. opção de retorno. Então, realmente é desafiador, mas como você mencionou também, é algo que daqui para frente vai se estender, vai continuar, claro, vai melhorar, nós vamos nos adaptar com melhores condições, mais adequadas, mas é algo que é uma tendência mesmo, não é? Sim, sim. E eu acho legal falar também que essa oportunidade, vendo assim, a educação infantil, falar um pouquinho da educação infantil, que eu sou mãe de criança da educação infantil. Então, a oportunidade que nós temos de deixar com que essa criança volte para a escola com uma base muito importante, né? Então, essa criança em casa, coisa que ela não conseguia por causa do tempo. Hoje a criança vai muito cedo para a escola, né? Com 2 aninhos ela está na escola. Por quê? Porque a demanda hoje da nossa sociedade requer isso. O papai vai ter que trabalhar. Essa é a nossa realidade, infelizmente, ou felizmente é a nossa realidade. Então, nós temos a oportunidade de ensinar coisas que em casa essa criança teria que aprender e que muitas vezes não tem tempo para aprender com o pai. E a escola tem que trabalhar muito mais, que é o quê? A paciência, a persistência, lidar com frustração. Então, essa também é uma oportunidade que o papai e a mamãe têm de enviar o seu filho para a escola, talvez o ano que vem, com isso formadinho, com essa base completa, para que o professor aí consiga ensinar dessa educação formal, que é a nossa responsabilidade, né, enquanto escola. Então, também tem que olhar esse lado, que você, papai e mamãe, possa aproveitar essa oportunidade. Eu sei que nem todo dia você quer fazer, nem todo dia a gente está com disposição de fazer, mas essa é uma oportunidade que nós temos de fazer isso com os nossos filhos, em especial com a educação infantil, tá? Então, é muito importante relembrar isso, olhar o lado bom disso tudo, se é que tem um lado bom, né, Marcos? Sim, eu falo muito isso porque eu acredito que nós temos que sempre olhar pelo bom lado, pelo bom viés. Não é fácil, não é tranquilo, nós entendemos que existem muitos percalços, porém, eu continuo a dizer que em todos os momentos e de todas as situações, nós podemos tirar aprendizados. Né? E eu acredito que muitos nós estamos tirando como escola, como professores, como pais, como alunos. Quando é que nós imaginávamos que nós poderíamos utilizar as ferramentas tecnológicas que nós usamos hoje? Quando é que nós tivemos a oportunidade, como pais, de certa forma, de estar ali com o filho por um tempo maior, estar atuando em algumas questões, como você mencionou, que até alguns anos atrás eram específicas da família, e que com o tempo e com toda essa nova vida moderna, foi, né, tomando uma nova roupagem, e hoje é uma oportunidade de retomar, né, uma essência da questão da educação familiar e tudo mais. Então, assim, não é Sim, fácil, é tudo muito novo, mas nós temos que também ter em mente que é uma forma de nós podermos, de certa forma, tirar algumas experiências, alguns pontos positivos. Como você disse, não é positiva a pandemia, mas nós sabemos que algumas situações nós vamos levar para toda a vida. O uso da sim, tecnologia, como você mencionou, o ensino híbrido, é daqui para frente. Então, e é uma exatamente. coisa que nós vimos que funciona, talvez não 100%, mas em algum momento, sim. Sim, ô Marcos, eu acho muito legal, essa aqui daqui a pouco está acabando, e eu acho que para o pai, algo prático assim que a gente pode falar, como que a criança pode, né, ter esse estudo em casa, esse estudo que é tão importante, eu citei aí várias importâncias, né, para essa criança. Coisas que nós podemos fazer, papai e mamãe, tá? Eu queria finalizar com isso, algumas dicas. A primeira dica maior de todas é a importância dessa rotina. Então, a criança, ela pede por uma rotina. Então, separe. Ai, que seja 1 hora por dia, não sei quanto tempo, né, sua criança tem aí de estudo. Pelo menos 1 hora por dia. Então, faça o seu filho colocar o uniforme, se possível. Arrume ele para isso, para entender que está indo para um momento importante do dia dele. Pare que é responsabilidade dele, junto com o professor, o aprendizado.
coloque ele em um lugar silencioso. Se é preciso, dê um intervalo para essa criança, para ela respirar, para ela levantar, sabe? Participe ali com ela, vê se está tudo bem. Ah, tem alguma sugestão? O vídeo está muito longo, professora. Será que você pode deixar menor? Dê sugestão para a escola. Olha essa escola como parceira, não como inimiga, não como só aquela que cobra, mas aquela que está disposta a te ajudar. A gente está aqui para isso, né, Marcos? Para ajudar os pais. Nós somos parceiros. E agora eu acho que é o melhor momento da gente ajustar essa parceria aí, que durante tanto tempo a escola foi vista assim, né, como a escola aqui e a família aqui. A gente sabe que não é isso. E muita persistência, muita consistência e muito trabalho. Nada que é fácil vem de graça, dá trabalho. Criar alunos bons, filhos bons, responsáveis, vai nos dar muito trabalho, né, enquanto pais. É isso mesmo. Então, você mencionou aqui duas questões, algumas, né? Eu anotei duas específicas que eu acho que são bem interessantes, só para frisar, já que estamos chegando no final, foi sobre a questão da rotina, que nós já estamos falando desde a outra, né? Desde a outra conversa, do outro diálogo que nós tivemos, a rotina, ela é importante para a criança, para o adulto, para todos nós. Na semana passada, a psicóloga falou sobre a rotina ser necessária para nós, como seres humanos, de certa forma. E aí você falou uma outra questão muito interessante, que é a questão da parceria realmente com a escola e com a família, dessa vez de uma forma muito, muito mais entrelaçada. Então é isso mesmo. O pai e a mãe, eles nesse momento estão numa rotina de estudos também com os filhos. Então, a realidade que eles estão vivenciando é uma realidade diferenciada. E para isso são necessárias algumas adaptações. E nós, como escola, não falo nós somente o SECAD, mas eu tenho certeza que todas as escolas, todos os professores estão muito abertos e disponíveis, porque todos nós estamos aprendendo juntos. Então, com certeza, as dicas, as opiniões que você der, dentro do possível, a escola, os professores, eles vão estar tentando adaptar, te auxiliar, caso você tenha alguma necessidade específica. Então, é bem isso mesmo, né? A parceria entre escola e família é algo que nessa pandemia nós estamos sentindo que vai ser, né, vai ser muito melhor, vai melhorar muito mais, vai ter realmente esse bom desenvolvimento. E aí, Débora, como você falou, nosso tempo é curto mesmo, essa também é uma ideia nossa, e aí por isso nós vamos estar aí amarrando os conceitos, vou deixar para você deixar as suas considerações, revisar algum conceito caso deseje. Agradeço a todos que estiveram enviando recadinhos, participando conosco aqui pelo chat. Muito obrigado. Aproveito para lembrar que semana que vem nós teremos também um assunto muito interessante. Em breve nós estaremos divulgando. Toda quinta-feira nós vamos ter. Não será, né, o ano todo, mas nós teremos até daqui umas 2, 3 semanas mais alguns encontros muito interessantes e outros projetos que também estamos pensando, mas deixo aí com você, Débora. Tá. Eu queria, assim, dar uma palavra especial para os pais. A gente recebe, a gente que é professora acaba sentindo um pouco dessa angústia, né, que os pais estão. E é muito importante dizer, assim, a criança, ela tem uma capacidade gigante de adaptação, talvez muito maior do que nós adultos. Então, a minha palavra final para você o estudo não é só importante, ele é essencial, ele é responsabilidade do professor e da criança e da família. Não é uma responsabilidade apenas da escola, é uma parceria. Sem essa parceria, ele não vai ter o efeito que ele precisa ter. Então, o estudo ele é importante, ele continua acontecendo de forma adaptada essa criança entender isso. Nunca diga perto dessa criança, não permita que ela escuta você falando, olha, esse ano não deu, porque na cabecinha dela, esse ano não deu mesmo, não tem valor a escola, os estudos, tá bom? E veja a escola como parceira, tá? O professor não o sabe tudo, o professor também o professor também tem que aprender, o professor também tem que se instruir, tem que conhecer, tem que buscar. Então, olhe o professor como uma pessoa, como um indivíduo que precisa de você e que você necessita da ajuda dele também. E aí tenha muita persistência. Eu sei que não é fácil, eu também sou mãe, eu também canso, né? Não é brincadeira, tem dia que a gente está cansado, mas tenha isso como a parte mais importante, talvez, do seu dia. Sente com o seu filho, dê atenção para ele, para quando esse tempo passar, ele tenha aí um impacto menor possível na vida dele, no desenvolvimento dele, tá bom? E que Deus dê muita força, muita graça, muita sabedoria para nós
e para os papais e mamães que estão aí com a gente hoje. Muito obrigada, Marcos, pelo convite, tá bom? Imagina, realmente é um prazer ter a Débora. Hoje nós conversamos um pouquinho sobre a importância dos estudos durante a pandemia. Se você entrou agora e deseja revisar algum conceito, nós vamos deixar salvo esse bate-papo, esse diálogo aqui no nosso Instagram pelo IGTV, no nosso canal no YouTube, Secab, ou pelo nosso Facebook também, Escola Secab. Você pode encontrar nessas três plataformas o nosso bate-papo. E a nossa ideia é bem essa, de nós trazermos aqui diálogos que são essenciais para esse momento que todos nós estamos enfrentando. Ninguém previa, não era, ninguém estava pronto, mas juntos nós estamos buscando estratégias para poder vencer todas essas situações. Então, eu quero agradecer, Débora, de coração. A Débora é a nossa professora do segundo ano, lá no SECAB. É um prazer imenso nós temos ali a Débora compartilhando, atuando com os nossos pequenos, e também foi muito bom ter você aqui atuando conosco, dialogando, apresentando um pouco aí dos seus três lados. Mãe, professora, pedagoga, porque, de certa forma, nesse momento, as três estão bem vinculadas, eu acredito É muito nisso. verdade, é verdade. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Imagina, muito obrigado a todos vocês. Já desejo uma excelente noite. Amanhã é sexta-feira, então um bom final de semana. Na semana que vem nós retornaremos com mais um diálogo essencial. Tchau, tchau, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.